Trump e Netanyahu perante um Irão que não se verga, até ver, e o presidente seguro perante um impasse nas negociações do pacote laboral e também o próximo orçamento de Estado. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, onde vão opinar, como sempre e como de costume, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E é por ti, Pedro, sim, vais opinar. Também vamos opinar. É por ti que começamos hoje, perante um Irão que, apesar de tudo, continua a ter capacidade de virtualmente fechar o Estreito de Hormuz, atingir os vizinhos, e perante um Trump que parece estar com pressa de querer acabar aquilo que começou, mas depois tem ao lado o Netanyahu, que provavelmente tem uma agenda mais duradoura. O que é que tu consegues olhar para isto? E a pergunta é, no fundo, quando é que esta guerra vai terminar e como? Deixa-me começar pelo seguinte, quer dizer, seja qual fosse o objetivo desta guerra, e que parece que não havia, já falamos disso a semana passada, já ouvi isso, não se consegue vislumbrar um objetivo, a não ser uma estratégia que eu já lá vou, que é típica deste governo de Israel, não se consegue vislumbrar sendo o objetivo, mas partindo do princípio que seria, enfim, fazer implodir o regime, substituir, no mínimo, o líder, o Ali Khamenei, por um líder mais simpático à la venezuelana e que houvesse uma tremenda revolta popular, provavelmente, isso falhou completamente. Falhou completamente porque esta guerra, pelos vistos, está aqui, ainda não sabemos se vai durar ou não vai durar, mas as consequências vão ser muito duradouras, digamos assim. Portanto, falhou a mudança de regime, como é evidente, como iria falhar. As pessoas, os próprios, também acontece muitas vezes, os próprios oposicionistas a este regime torcionário têm aquele apelo nacionalista do costume de estar a ser bombardeado. E, de repente, a guerra entrou num processo muito... Enfim, não é estranho, é... Pelos vistos, segundo nos dizem os americanos e os próprios israelitas, os objetivos de destruição militar foram cumpridos e agora o que se está a fazer é bombardear instalações elétricas, bombardear sítios onde estão, civis, até se bombardeou uma escola e se mataram 160 crianças. Isto faz muito lembrar uma doutrina, uma estratégia que se chama a doutrina Daia, que é basicamente destruir tudo, é uma coisa muito própria dos israelitas, utilizar força desproporcionada para criar um tal desconforto, um tal nível de desespero nas populações que elas próprias quase que pedem para que isto acabe. Enfim, utilizando força absolutamente desproporcionada, que já aconteceu em Gaza. Agora, as consequências económicas e geoestratégicas são absolutamente devastadoras. O Irão utiliza uma estratégia, também atentatória quanto ao direito internacional, por exemplo, o fecho do Estreito de Hormuz, mas digamos que agora invocar o direito internacional para deixar que os iranianos não tentem causar o máximo dano possível é quase ridículo, não é? O preço do petróleo está como está. Nós vivemos uma situação de pré-inflacionista, aliás, os preços já estão a crescer. Vai-se falando, que também podia ter falado isso, da ocupação da ilha de Karg, que é onde vai 90% do petróleo iraniano, o que exigiria uma coisa que se chama botas no chão, ou boots on the ground do exército, quer dizer, americano, que não me parece, nem pouco mais ou menos, que venha a acontecer, mas vindo daqueles loucos, vindo, por exemplo, do Ex-Ted, que é um cowboy à solta, um tipo que diz coisas horríveis. Eu há bocadinho assentei, a América está decididamente a vencer, devastadoramente e sem misericórdia. Quer dizer, um tipo que diz estas coisas, é provável que isso possa acontecer.
E além de todos estes efeitos económicos, daquilo que vai ser o choque petrolífero, ainda mais estabilidade para a região, da possibilidade evidente de se continuarem os bombardeamentos, o país se desintegrar e só ficarem mesmo as linhas mais duras, há uma consequência militar, digamos que pode haver militar, que é terrível. Já falamos nisso a semana passada, mas eu vou reforçá-la. Esta história do atacar para evitar que o Irão tenha uma bomba nuclear vai ter exatamente o efeito oposto. A partir deste momento, potências grandes, potências pequenas, todas elas vão fazer um esforço absolutamente brutal para ter arma nuclear. Porque é a única que os pode impedir. Como o direito internacional colapsou, como o multilateralismo colapsou, agora só conta a lei da força. E a lei da força tem que ter alguma coisa para que as pessoas se possam defender. Portanto, nada do que está a acontecer me parece que possa ser considerado, possa ser visto com otimismo e não prevejo que a coisa vai acabar tão cedo. Claro, E claro, os israelitas são os únicos que têm a estratégia. São os únicos que estão a perceber o que é que está... São os únicos que se estão a aproveitar. Também aproveitam para fazer aqueles bombardeamentos maciços no Líbano. Avisam já as populações do Líbano para se afastarem de determinados locais. E hoje até ameaçaram ficar com o território do Líbano. Claro, vão ficar. Bom, ninguém pode acusar Donald Trump do pecado da consistência. Porque num dia ele exige a rendição do líder supremo e diz que tem uma palavra a dizer sobre o novo líder supremo ou sobre o novo... Sim. E no dia seguinte a estratégia muda. Portanto, isto é a cabeça de Donald Trump, com a sua profunda ignorância do que é o Médio Oriente. E faz baixar o preço do petróleo à onde ele só segunda conhece e faz diminuir o à Golfo terça. Pérsico e quando vai lá, praticamente, Israel não conhece mais nada. E, portanto, tudo é possível. Acho que a guerra não vai acabar já, porque seria uma tremenda humilhação, visto que a retórica iraniana é igualmente mortífera, não é? Mas mais consistente. E, portanto, estando o líder supremo ferido, morto ou o regime em piloto automático, é completamente indiferente, porque o regime continua. E esse é o objetivo deles? E é claro que a destruição que os Estados Unidos... A guerra vai começar a ter duas frentes típicas, uma de Israel com o Líbano e o Hezbollah, e outra dos americanos no Irão. E os americanos têm armas devastadoras, portanto, o nível de destruição, mas o próprio povo iraniano, a certa altura, quer a mudança do regime, mas também está a ser alvo da ira americana. Eu não conheço nenhum povo que queira ser bombardeado, E, nunca ouvi portanto, falar. não, ninguém gosta de ver a família morta e a casa destruída. E, portanto, isto começa a ser aquilo que são as guerras todas no Médio Oriente. Eu acho que a mudança de regime está tudo a perceber-se mais uma vez, porque há todos os exemplos do passado, a Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, a Líbia, a própria tentativa de mudar o regime russo usando o corpo dos ucranianos, tudo isso falhou, como é evidente. E o Irão tem uma arma, chama-se petróleo. Chama-se petróleo e chama-se Estreito de Hormuz. E vai ser extraordinariamente difícil, ao contrário do que diz Donald Trump, assegurar a passagem. Vai ser extraordinariamente difícil ao Irão patrulhar se passam só os indianos e os chineses. E vai ser extraordinariamente difícil à América dizer não, nós vamos escoltar os outros navios. Está do tempo que é preciso guts, aguentem-se aí, passem, tenham coragem e tal. O Exet é um tipo absurdo, como não se podia escolher nesta peça um elenco com foi o que eu disse a semana passada. Rubio ficar para ser um gênio. Teria, mais cedo ou mais tarde, que ser travada, foi num preciso momento em que temos esta coleção de gente nos Estados Unidos e na administração americana. O que não pronuncia nada de bom. Em todo o caso, a guerra não vai acabar já, porque seria uma tremenda humilhação para a América, e a América nem Trump pode dar-se a esse luxo, nem os americanos o vão fazer. O crescendo da opinião pública americana ainda está no princípio. O que quer que aconteça na direção desta guerra acontecerá dentro da América. Não vai acontecer porque o Trump não está preocupado com a crise petrolífera mundial, nem está preocupado se a Europa e a Ásia
vão sofrer com surtos inflacionários, ou se vai haver uma crise de petróleo. Aliás, o que ele disse hoje ou ontem foi, com esta crise do petróleo nós fartamos de ganhar dinheiro. É sempre o argumento extraordinário, é que no meio daquilo tudo a América, com a Ucrânia ganha dinheiro, com a Rússia ganha dinheiro, com a crise petrolífera ganha dinheiro. O que é um bocado estranho é que na economia americana não se está a ganhar tanto, não está a notar tanto... Pois, mas é dentro da América que o processo vai ter que mudar. Não pode ser fora da América. Como se o regime russo mudar, terão que ser os russos a fazê-lo. Isso não se faz por fora e não se faz mano militar. Portanto, a guerra vai continuar. E no ponto das consequências é que o funil começa a ficar muito apertado, porque ou o Estreito de Hormuz é controlado e isso implica soldados no terreno, portanto as famosas botas no terreno, ou não. Eu espero que não haja botas no terreno, isso seria uma guerra interminável. As botas no terreno têm dificuldades logísticas tais... Que verão não é o Iraque. Pois, mas já houve botas no terreno no Afeganistão e eu sei a sucessão de equívocos iniciais, porque há uma grande ignorância sobre o território. O Iraque está ali ao lado, a guerra já alastrou para o Iraque, já está a alastrar para a parte curda do Iraque, os países do Golfo Pérsico não estão nada satisfeitos, portanto isto já alastrou para o Líbano, evidentemente, mas isso era mais ou menos inevitável. O Líbano tem um problema, o Líbano não tem maneira de controlar o Hezbollah, não tem maneira, também por defeito dos governantes líbios, o Líbano está numa situação confrangedora, como sempre está, em que tenta sobreviver nos intervalos das guerras, das invasões e dos bombardeamentos. Para terminar, Clara. Portanto, o prognóstico, qualquer que ele seja, é negativo, mas a única coisa que eu prevejo é que não vai terminar já e não vai terminar tão cedo. E quais os desenvolvimentos que vai ter, não faço ideia. O regime é um regime... Nós podemos exterminar um regime. E um povo e um país. Não se pode exterminar uma religião. Muito bem. Daniel? E este é o principal problema desta guerra. O xiismo e as suas imensas filiações ideológicas e financeiras não podem ser exterminados através de uma Muito guerra. bem. Daniel? E, portanto, torna a missão impossível. Sim. É impossível uma guerra acabar bem, de facto, quando não se sabe exatamente quais são os objetivos da guerra. Fica logo muito difícil uma guerra acabar bem. Ou se quer saber como é que ela acaba, quando é que ela acaba. Israel sabe, quer transformar o Irão num grande Líbano, num Estado falhado, fraco, que de vez em quando se bombardeia para manter na ordem. Vamos ver, aliás, se Israel não aproveita isto para ocupar definitivamente uma parte, o sul do Líbano, como já ocupou uma parte da Síria no meio há 2 anos, porque o sonho de Netanyahu não é a paz, é um grande Israel. Netanyahu não é um pacificador, é um ofensivo, é ocupador, quer alargar o território e, portanto, o perfil dele, que é igual ao do Putin, que é igual ao do Trump, é esse. Os Estados Unidos, não sei se ele acreditava, é possível, tudo é possível com Trump, que podia acontecer uma coisa como na Venezuela, que é preciso doses cavalares de ignorância sobre... Ele tem muitas o Irão. para dar, doses dessas. Tem. Bem, o regime não parece que está a mudar, não está com ar disso, nem está com ar de sequer ter grandes fissuras, até porque estava preparado, preparou-se nos últimos 3, 4, 5, preparou-se desde 79 que está a preparar-se para isto, e tem 600 mil guardas revolucionários que não deixarão o regime cair facilmente, até porque estarão, no dia em que o regime cair, estarão a lutar pela sua própria vida. Mas já percebeu que não pode apelar aos curdos nem aos outros, ao menos isso já... Entretanto, com o Estreito de Hormuz fechado, a arma nuclear, a verdadeira arma nuclear dos iranianos é a crise global. Que também não espanta ninguém. Toda a gente começou a falar do Estreito de Hormuz no dia a seguir aos bombardeamentos. E, portanto, é espalhar esta guerra e os seus efeitos. E, desse ponto de vista, cada dia que passa é um dia mais trágico, até para Trump, mas sobretudo para os aliados e para as pessoas que iam de férias para o Dubai. Mas precisamente porque Trump arrisca tudo
nesta guerra é que ele não se pode retirar já. Pois, Vai mas mantê-la. o problema é que isto começa... Na realidade, o que aconteceu foi que um imbecil foi convencido por um fanático. O imbecil é o Trump, o fanático, que não é nada imbecil. É Netanyahu a cometer o erro que durante 30 anos todos os presidentes americanos recusaram a cometer, dando tampa a Netanyahu. Há 30 anos que Netanyahu está a tentar convencer os americanos a meterem-se nesta aventura. No fim, para ele vai correr bem. Para ele, Netanyahu vai correr bem. Encontrou um tipo suficientemente imbecil para o fazer. O Trump diz coisas diferentes todos os dias e, portanto, eu não me espanto que Trump consiga encontrar uma vitória onde mais ninguém a vê. Vai ser difícil. Pode Já estive mais convencido disso pode tentar invadir Cuba no meio, pode tentar invadir Cuba e faz esquecer o Irão. Aí é mais fácil, invadir Cuba é mais fácil. Olha, já tentaram várias vezes e não correu bem, nunca conseguiram. Eu não tenho, mas assim, do ponto de vista racional não há como ele inventar uma vitória, porque nenhum, nem vagamente dos seus objetivos foi conseguido. Nenhum. O regime está lá, até endureceu. Ele disse que não podiam escolher um ayatollah e eles, aliás, furando todas as regras que aquilo tem, escolheram exatamente aquele que ele não queria que fosse escolhido. E parece, aliás, estar a picar o bicho. Está particularmente fanatizado. Eu continuo a ter alguma esperança na inconsistência de Donald Trump. Neste momento Esperança? Esperança, Sim, sim. que ele seja tão inconsistente que consiga abandonar esta guerra arranjando Que uma amanhã desculpa diga, qualquer. ganhamos. Neste momento eu só quero que Trump seja ainda mais tonto. Eu não acredito nisso. do que Também parece. eu também não acredito. Pronto, eu estou a dizer, é a minha última esperança Wishful thinking. para os efeitos absolutamente... Ele nas coisas essenciais faz chica-pé. Eu acho, aliás, pela maneira como eu vejo o debate político continuar em Portugal, que ainda não há consciência dos efeitos absolutamente devastadores, nenhuma consciência devastadores que esta guerra vai ter. Termino. Aconselho não veres comentários sobre a Termino. guerra em Portugal. Termino. Os portugueses acham sempre que estão de fora de Com a tempo. parte, Não com a parte acontece nada. exatamente interno, a dizer que os que defenderam esta guerra, começando pela iniciativa liberal, o Chega menos, a iniciativa liberal é um pouco mais fanática nestes temas, que quando isto se começar a sentir a sério, não venham falar de impostos e do governo. Quando, por ignorância e infantilidade, se apoia uma coisa destas, tem que se assumir publicamente que se sabia que eram estas as consequências e se viveu bem com isso. Portanto, é ele que não venha a abrir a boca sobre impostos no combustível e coisas deste género. Apoiaram esta guerra, são absolutamente ignorantes em tudo o que tem a ver com política externa, já para não dizer o resto, e agora é bom que politicamente assumam a posição que tiveram. Luís Pedro. Pois a mim parece-me que o facto desta guerra não ter, por parte da administração, nenhum objetivo declarado, ou ter objetivos completamente contraditórios, abre a possibilidade de declarar vitória exatamente pela existência de um objetivo. Trump pode amanhã dizer já ganhamos, aliás já está a dizer, já ganhamos. O comício de ontem foi... Já não há nada para destruir. O comício de ontem foi uma coisa perfeitamente alucinada. Acabou a convidar aquele lutador, aquele lutador, youtuber, como a dizer que ele era a lançá-lo para congressista. Estava um grande político. Sim, exato. E ele a dizer que ele tinha escolhido o nome da operação e que já ganhámos, está tudo, a vitória é nossa. Internamente, os Estados Unidos estão a viver uma situação completamente alucinada. O próprio a tomada dos canais de televisão por empresas ligadas a Trump agora vai ser uma nova coleção de empresas que vão ser apanhadas por empresários pró-Trump. Acho que a CNN é uma delas. E o discurso que se vê não bate certo com aquilo que nós vemos. O discurso americano é um discurso de que esta guerra é uma guerra certa e, aliás, há uma repetição de que vai haver um pequeno esforço,
agora no preço dos combustíveis se vai um pequeno sofrimento, mas esta guerra é uma guerra justa. Como nós, É uma guerra justa, é uma guerra justa e é uma guerra que tem um objetivo moralmente correto e que deve ser levada. Portanto, há um problema que é o mundo inteiro não está a ver isto desta forma, porque se está a ver no horizonte a maior crise energética de sempre. E a eventualidade de se viver um terror energético como nunca se viveu até agora. A Economist levanta essa possibilidade e adianta que temos perante nós a eventualidade de... O petróleo a $200 é uma possibilidade real. Real, sim, ou 150 ou $200. É uma catástrofe. Quer dizer. Se a guerra terminasse agora, tínhamos uma visão ali nas monarquias do Golfo, uma coisa um pesadelo que não é esperado, não se esperava viver. As monarquias do Golfo, dos Dubais, as Arábias Sauditas, os Catares, investiram bilhões e bilhões de dólares para serem centros financeiros e turísticos e têm isso neste momento completamente destruído, para além da questão dos petróleos e de verem a sua dependência do petróleo substituída, criando ali uma Disneylândia de ricos, que neste momento tudo isso foi destruído por esta guerra. Temos a questão da Europa neste momento vive uma situação de total dependência energética que está novamente a recolocar a hipótese de investir no nuclear. Toda a situação energética global alterou-se com esta guerra. Repensaram-se novamente alianças e, por muito que esta guerra terminasse neste momento, os Estados Unidos demonstraram que não são um parceiro confiável, mesmo do ponto de vista... Nem sequer avisaram a Europa desta guerra. Não são um parceiro Não avisou a Europa de nada. Confiável e neste momento não há nenhuma vontade em confiar. Os Estados Unidos abandonaram umas negociações para iniciar uma guerra. Portanto, a partir disto, levanta-se a questão de que não há vontade para confiar nos Estados Unidos. Deixa-me dizer-te que, para ter alguma ideia do que se passa nos Estados Unidos, neste momento é ver a Al Jazeera e ver algumas elites MAGA que se afastaram de Donald Trump. Por exemplo, ver Tucker Carlson, que no seu espírito antissemita que sempre teve, a analisar, que quebrou que se voltou contra Trump, a analisar esta guerra e a entrevistar, por exemplo, o embaixador americano em Israel. E é uma entrevista perfeitamente horrível, porque tu vês o Huckabee, não é? A dizer que, biblicamente, Israel tem direito àquele território todo que vai do Egito. O Huckabee também não é para ser levado a sério. Não, é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Ver o Tucker Carlson a entrevistar o Huckabee. Não, temos a ver qual é o pensamento que há na administração americana. E começa o Tucker Carlson a entrevistar pessoas sobre o pensamento dos evangelistas que estão neste momento a dominar a administração americana e porque é que há aquele pensamento pró-Israel de que Israel é o povo escolhido e porque é que a administração americana vai atrás de Israel e do povo escolhido e de Netanyahu. E porque é que a administração americana vai sim atrás de Netanyahu. É que não há só fanáticos religiosos no Irão. Não, e porque é que a administração americana está cheia de fanáticos. A posição mais cómica é a do Vance, que anda cozido com as paredes. Não, e quem é o líder? Quem é o líder espiritual do Vance, que agora está calado, que é um tipo que acha que as mulheres não devem votar, que as mulheres não devem ter direitos e por aí. Portanto, há um fanatismo religioso dentro da administração norte-americana que vai atrás do fanatismo religioso israelita. Neste momento, os Estados Unidos não são de confiar, mas eu também me parece que o mundo inteiro, neste momento, não está muito satisfeito com aquilo que os Estados Unidos fizeram com esta guerra.
a começar com as próprias monarquias do Golfo, e parece-me que os Estados Unidos vão ter que acabar com esta guerra. Não há como Muito prolongar bem. isto muito tempo. Vamos falar do pacote laboral. As negociações não estão a levar a bom porto, aparentemente. Vão continuar na próxima semana. Sobre isto. Como? Seguro vai. Seguro vai segurar. Seguro amarrou-se a uma proposta ainda durante a campanha eleitoral, Daniel, vírgula, de que só aceitaria promulgar uma lei um pacote laboral, no fundo, se houvesse acordo na concertação social. Não foi um bocadinho apressado? Não foi. Não acho que tenha sido apressado. É uma posição absolutamente legítima. A questão é se ela vai levar a sério. Mas eu já vou aí. É porque, de repente, toda a gente andou a dizer na campanha, há um spin agora da direita, que é durante a campanha, no fim da campanha, Seguro tinha vencido porque não tinha dito nada durante a campanha. Agora, de repente, parece que disse tudo, disse demais. De repente, toda a gente... As únicas duas coisas que ele disse não devia ter dito. Bem, recordar que vivemos com falta de mão de obra, houve um apertar da entrada na imigração e tivemos tempestades que obrigam a mais construção. Portanto, se há timing completamente absurdo para esta lei, estapafúrdio para esta lei, que ainda por cima não resolve nenhum problema, é este. Nenhum sindicato, em lado nenhum do mundo, cederia a uma lei laboral que tem medidas graves quando a balança está do lado dos trabalhadores, por falta de mão de obra. Sim. Mas o problema é que também segundo o SPIN, hoje em dia qualquer resistência a qualquer medida do governo é radicalismo. Na realidade, não sei se repararam, tirando as pessoas do governo, toda a gente é radical. O GT é radical, a CGTP é radical, Os trabalhadores o Carneiro é sociais-democratas. radical, os TSD são radicais, no fundo a CGTP é igual ao Chega e o GT está metida com a CGTP e com o Chega. Tirando o Hugo Soares, o Luís Montenegro e talvez as mulheres deles, toda a gente é radical neste país. E com a intervenção de Pedro Passos Coelho, que condicionou totalmente Luís Montenegro, como se viu, aliás, já falámos disso a semana passada, com essa intervenção isto ainda se tornou ainda mais motivo de fim-capé, a questão da lei laboral. E, sobretudo, o alfa e o ômega de um governo reformista. Porque as reformas, estejam erradas ou estejam certas, são boas. Esta é uma das coisas que existe no debate português. O governo é reformista, faz reformas totais, não tem se são boas ou más, para que lado é que vão. É importante é fazer reformas. E, portanto, esta tornou-se o símbolo do reformismo. Sabe-se lá porquê. De facto, o único assunto em que António José Seguro foi claro foi neste. Dizer que vetava uma lei que não passasse o crivo da concertação social, uma lei laboral. Deixa-me esclarecer. Eu, quando perguntei se não foi apressado, estava a pensar, e se isto houver um acordo no Parlamento e não na concertação social? Claro. Eu não concordo. Eu acho que é uma posição absolutamente legítima. Ok. Está bem, claro. É uma posição legítima do Presidente da República, de alguém que concorreu a eleições. O Presidente da República não é Rainha da Inglaterra. Nós estivéssemos a Rainha da Inglaterra, o Presidente da República não é. Em Portugal não é. É a única pessoa que é eleita diretamente por todos os portugueses. Não há mais nenhum. Sim. Não há mais ninguém no país. E, portanto, tem um poder político. Nós podemos mudar o nosso sistema, mas o nosso sistema é este. É semipresidencialista. Mas isto será a prova dos 9 da relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Se não houver o acordo com o GT e a negociação, ou seja, se o Chega substituir o GT e a negociação for com o Chega, se André Ventura for consistente, vamos lá, a improbabilidade é sempre grande, cumpre o que disse, vota contra. E era o melhor que podia acontecer a Luís Montenegro. Era o melhor que podia acontecer a Luís Montenegro. Livra-se deste imbróglio. Eu estou convencido que ele acordou para ele durante a greve, nas vésperas da greve geral. A ministra estava lá a fazer a cena dela e diz que é por causa da oposição que não se consegue fazer estas reformas estruturais. Porque esta lei laboral não lhe interessa para nada. Nem sequer os patrões. Só a CIP é que o está a defender. Muito bem. Se o Chega a aprovar e António José Seguro cumprir a sua palavra, veta, pode ser reapresentada a lei e aprovada, mas uma lei que não passou na concertação social, que teve um veto do Presidente da República e que foi aprovada pelo Chega, tem a validade deste governo. E a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro começa mal, sobretudo com uma crise à porta, num governo minoritário, porque é bom Luís Montenegro se lembrar de uma coisa. Luís Montenegro precisa muito mais
de António José Seguro do que António José Seguro precisa de Luís Montenegro. Deixa-me terminar. Se não veta, isso retira peso à sua palavra. Ele disse que a palavra devia ter peso, disse 2 coisas durante a campanha. Sim. É bom que cumpra as únicas 2 que disse e cobrará mais tarde. Há sempre uma terceira possibilidade, que é a que está agora a pairar, que é, para evitar este confronto, António José Seguro pressionar muito o GT para que o GT aceite uma derrota dos trabalhadores quando não há nenhuma razão para aceitar. E aí, eu prefiro acreditar que não, até porque votei nele das 2 vezes, António José Seguro cumprirá, repetirá a função que teve em 2011. Esperemos que não, que estes anos de retiro lhe tenham ensinado alguma coisa. Luís Pedro. Já não há segunda volta, não. Então eu vou, E vamos ter falar pouco tempo para no, notas. No orçamento. Deixa-me dizer uma coisa. Assim se nota como os nossos algoritmos são diferentes. Eu tenho andado espantado com a beatificação que há agora em relação a António José Seguro. O melhor presidente de todos os tempos, em 24 horas. Eu nunca vi só o homem. Aquilo é cheirar a igreja, aquilo. Grande discurso, grande apresentação, grande presença no Alguém Porto. disse Grande coisa. Não, escuta, meu amigo, deixa-me agora falar. Está a fazer uma apreciação. Estou a fazer uma apreciação, mas eu estou a dizer o que é que o meu algoritmo me disse. Grande presença no Porto, grande discurso, grande tudo. Mas quando só disse 2 coisas da campanha eleitoral, se tivesse dito muitas coisas que nós outros prometeram tudo e mais uma coisa, ninguém se lembrava. Como só disse 2. Pois bem, lembram-se das 2 coisas que disse em 196 dias de campanha eleitoral. Lei laboral. Já foi. Não, empoderou o GT. Sem o GT não há lei laboral, não passa economia. É óbvio, é evidente que a lei laboral não o Chega. É para onde também vi que não é muito popular, também na Assembleia também não passa. A lei laboral já foi. O que eu acho mais problemático é a questão do Orçamento de Estado e dos partidos terem assumido das palavras de António José Seguro que o facto do orçamento não ser aprovado não haveria crise política. Ora, isto é um pouco problemático porque retira a pressão da aprovação dos orçamentos de Estado e não havendo crise política, o orçamento de Estado antes era um jogo de cadeiras. Quem não se sentava na cadeira via-se obrigado a aprovar o orçamento de Estado, porque senão havia crise política. E a partir de agora, o que é que acontece? Tem que negociar. Vai tudo. Não, quer dizer, ninguém quer negociar. Vai toda a gente dizer assim: não, eu não quero ficar com o ónus de aprovar o orçamento de Estado. Portanto, vamos ficar todos a duodécimos. Olha, o petróleo está a 200 euros este ano, mas não faz mal, fica tudo a duodécimos, não há problema. Ninguém aprova o orçamento de Estado, nem este, nem o próximo, tudo em minoria. E, portanto, Sr. Presidente, está do seu lado para resolver, porque é um problema que eu acho que é grave, e vou ver como é que vai resolver então este problema do não há crise se não houver orçamento. Pedro. Bom, segue o exemplo do Luís Pedro. Eu não queria. Isso é breve. Sim, eu não queria começar por criticar um Presidente da República que Acabadinho tem de estrear. 3 ou 4... Só passaram 30 segundos. Olha, eu não tinha Ainda estás a tempo. não vi ninguém criticá-lo. Mas acho que foi uma estreia mundial. A minha sensação é que o Presidente Seguro está um bocadinho, ligeiramente, deslumbrado com o cargo onde chegou. E, provavelmente, apesar de no discurso ele ter dado a entender que tinha percebido as suas funções como Presidente da República, dá-me ideia que há ali um certo desfazamento. Começa por dizer que acabaram os miniciclos, já não vai haver miniciclos políticos. Eu tenho uma novidade para ele. Ele não tem qualquer tipo de influência se acabar os miniciclos ou deixam de miniciclos. Se os partidos não se entenderem, não se puder haver governo, é evidente que vai haver miniciclo. Depois começa a falar do Pacto para a Saúde. Quer dizer, ele está-se a corresponsabilizar, e saúde e outros, ele está-se a corresponsabilizar por coisas que não estão no seu poder. Então o que vai acontecer é que se essas coisas não se realizam, ele também vai ser responsabilizado por isso. O bom exemplo, que também podia ter estado muito caladinho e ver, é a questão também do orçamento, como diz o Luís Pedro. Não é só a consequência que o Luís Pedro disse. É porque, quer dizer, ele de facto não tem, exatamente, ele tem o poder de não dissolver, como tem de dissolver. É verdade.
Mas quer dizer, se o país ficar completamente parado, ele não tem outra alternativa. Quer dizer, ele está país com não uma. fica parado Ele quando tem está. orçamentos do Eu décimo. sei, mas pode ficar parado. Já ficou Se não várias vezes conseguir- com orçamentos como o décimo. Ninguém não é deu por isso que eu nada dou- sequer. Não com é petróleo isso. Ele não descontrolado. pode. Ah, isso sim. Ele não Sim, pode passa, garantir nada em relação Eu aos gosto de ver miniciclos, nem a reformas, nem a coisa nenhuma. Terminando com a reforma laboral, eu não vou já dizer o que já falei aqui demasiadas vezes da reforma laboral. Isto não é reformável, ou seja, a negociação que está a ser feita Não está a fazer não tem qualquer tipo de significado por isto. Se as exigências da UGT forem acedidas, já não é este pacote laboral. Porque aquilo são estruturantes desta proposta, que é uma desgraça, não é pelas mesmas razões que eu acho que o Daniel, é porque isto não faz sentido rigorosamente nenhum e reverte muitas dos valores essenciais do direito laboral ao longo, que foram construídos ao lado de muitos anos. Mas também há aqui uma coisa que também é verdade, que eu também me está a divertir muito na esquerda, que é, não propriamente no PS, mas numa esquerda, enfim, que está meio acabada, mas que é muito espera. A lei do trabalho digno não foi aprovada em concertação social. Foi votada contra pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. muito mal. Pois muito eu, mal. Fizeram ainda muito bem mal que em tu votar achas contra. isso. Fizeram- Ainda bem que tu critiquei achas. na altura, muito Portanto, mal. agora parece-me um Era um bocadinho Chega da absurdo. altura. Quer dizer, agora parece-me um bocadinho absurdo. Purismo absurdo. Agora, há uma coisa e com isto termino. Em relação ao Chega, se o Chega vai... Toda a gente acha que o Chega não vai aprovar. Eu não tenho a certeza. Vamos também. ver. Pois, quando fiz a pergunta, estava a pensar Pois, nisso eu também. sei que sim. Claro. Bom, e o pacote laboral e a dificuldade de negociar é apenas o resultado do que se chama tripartido que nós temos neste momento, que é impossível, e do qual, e sobre o qual António José Seguro vai reinar. 3 forças políticas que se medem entre si e que são... Estão empatadas nas sondagens. que estão empatadas, que querem a mesma coisa, querem o poder, portanto, isto torna isto um bocado ingovernável. Relativamente ao Orçamento de Estado, o que vai definir o próximo Orçamento de Estado chama-se crise económica. Claro. Portanto, nada disto. Aliás, mesmo esta discussão é lana caprina, porque eu acho que os portugueses têm uma grande dificuldade em perceber o que se passa no mundo e a perturbação que isso vai induzir na economia portuguesa, à qual se somam vários fatores, os temporais, o facto das regras hoje dos fundos europeus serem diferentes e a meu ver, bem. O acesso aos fundos europeus vai ser diferente e há menos dinheiro para Portugal. Portanto, com este pacote, que não é o pacote laboral, é o nosso pacote económico, o governo de Montenegro vai ter graves dificuldades. Eu não acho que António José Seguro vai ser litigioso ou conflituoso e acho bem que não seja. Acho que vão ter que se entender. Mais interessante seria pensar se Pedro Passos Coelho fosse o primeiro-ministro nesta altura, como é que seriam os contorcionismos do Chega relativamente ao pacote laboral. Porque, na verdade, Pedro Passos Coelho defendeu, disse-o com clareza, uma aliança de direita. Mas este pacote laboral, pelos vistos, não agrada ao Chega, que tem argumentos, aliás, muito semelhantes ao da esquerda. Como sobre se o Ventura estivesse preocupado com o que o Passos Coelho acha. E, portanto, logo aqui convém esta gente toda refletir um pouco sobre estas forças contrárias que há neste momento na política portuguesa. O que temos aqui é uma aliança de fraquezas. Como não há nenhum partido forte, nem com desígnio forte, é ir sobrevivendo enquanto vão rolando os acontecimentos internacionais, vamos mantendo a cabeça à tona, cada vez com mais dificuldade, do ponto de vista financeiro e não só económico, há de haver um ponto em que estas tensões se vão notar socialmente. E isso vai transcender largamente o pacote laboral. Há crises gravíssimas e superiores, a meu ver, a questão da habitação, que está muito longe de estar resolvida, embora eu perceba que o Governo vai querer aprovar medidas como a das Hoje heranças propôs uma boa indivisas. medida. Hoje Eu acho que é uma propôs uma excelente boa medida. medida, mas A não das chega. heranças Vão ser indivisas, precisas claro. medidas fiscais novas, Bela ver a medida. taxação de mais-valias é neste momento da primeira e única casa, é um grave entrave ao mercado da habitação, etc, etc. E há a crise da saúde que continua por resolver. E, portanto, tudo isto, com 3 elementos, com 3 forças no Parlamento, que se espiam mutuamente, que não colaboram,
porque houve no passado colaborações entre o PS e o PSD. E isso hoje é praticamente impossível. As linguagens são diferentes, os objetivos são diferentes e o PS, que anda sempre ali em bicos de pés a dizer que está disposto a negociar, também não está, porque basta uma sondagenzinha em que ele aparece empatado com a AD para imediatamente a estratégia ou a tática, isto não há estratégia nenhuma para estes partidos, a tática mudar. André Ventura vai cavalgando isto ao sabor das circunstâncias, tentando não perder, é essa a razão do contorcionismo sobre o pacote laboral, tentando não perder o seu eleitorado, que ele acha que é um eleitorado que herdou bastante eleitorado da esquerda, e não se tratando de imigração, onde ele reina supremo nas suas convicções, tem que ir afinando a estratégia. Portanto, o país está cada vez mais confuso e, a meu ver, mais frágil. Muito bem, vamos avançar para as notas. Finalmente, hoje temos algum tempo para notas. Daniel, a Anthropic, que é uma empresa norte-americana ligada à inteligência artificial, mas não só, e a IA, inteligência artificial na guerra. Sim, nós estamos com bastante atenção à guerra e bem, mas há outra guerra a acontecer que tem a ver com a própria utilização da inteligência artificial. Aqui já foi utilizada na Venezuela, está a ser utilizada na expulsão de imigrantes. Está a ser investigado se a utilização da inteligência artificial esteve envolvida naquela escola, no bombardeamento daquela escola em que morreram 200 crianças. A Anthropic, que é, para simplificar, porque não temos tempo, a fornecedora do Pentágono, pôs como condição não haver vigilância na utilização da sua inteligência artificial, não haver vigilância em massa, porque não sei porque todos acham que o Trump era capaz de o fazer, não sei porque de onde é que vem esta ideia, e não ser utilizada em armas letais autónomas sem supervisão humana. Há um estudo que saiu recentemente que diz que nas simulações de guerra, nos jogos de guerra utilizados pela inteligência artificial, em 95% das vezes acaba em guerra nuclear, talvez porque a inteligência artificial não tenha aquele instinto animal que nós temos, que é sobreviver. Não tem medo da radiação. Não tem medo de Nunca morrer. sabe, há de chegar a um ponto de aperfeiçoamento em que também quer. Também morre. É o Terminator. O Donald Trump não aceitou a OpenAI. Que são os, para quem não sabe, quem tem o chat GPT, aproveitou este vazio e, portanto, nós estamos a assistir a uma disputa com repercussões do ponto de vista do futuro, muito talvez bem, maiores ainda do que a guerra do Irão. Deixa-me só terminar. É importante recordar que a inteligência artificial, na utilização na guerra, etc., não se limita a ajudar a tomar decisões como outras ferramentas que nós tivemos. Ela toma decisões. E isto é como se fosse uma espécie de uma mistura entre a Gestapo e a Stasi a nível global. O totalitarismo vai ser tecnológico e esta guerra e este momento vai determinar muito do que será o futuro. Mas, apesar de do tudo, ponto de vista distópico. fiquei surpreendido pelo Anthropic ter pruridos éticos. Parece que eles também vivem, Não, não a é? Amedei tem pruridos éticos. A Anthropic tem um modelo chamado Claude, que é o mais aperfeiçoado, provavelmente todos muito mais que os da OpenAI, mas não só, há mais firmas que usam a inteligência artificial para a captura de dados e aplicando na guerra. E depois há as outras, a Anduril, a Palantir, que trabalham adjacentemente. Isto é um debate importantíssimo, evidentemente, enquanto nós estamos aqui com a Lana Caprina em Portugal, isto é o debate do futuro. Porque aquilo que o Amedei, o homem da Anthropic, diz, porque já houve a National Security Agency, lembram-se daquele senhor que teve que ser exilado em Moscovo, por causa de ter denunciado as práticas. A National Security já usou mecanismos de vigilância na War on Terror, na guerra ao terror, de cidadãos americanos. E ele disse, isto não pode ser utilizado, percebendo que o Pentágono não lhe vai dizer se utiliza aqueles sistemas para a vigilância Portanto, aquilo teria que ficar consagrado que não podia ser utilizado e ser vigiado politicamente. É disso que estamos a falar. Mas o pior de tudo é aquilo que o Daniel já disse, que é a capacidade destes modelos muito aperfeiçoados tomarem decisões de matar, no fundo, não é? Quem é que toma a decisão? E é evidente
que o modelo de guerra para que estamos a caminhar é exatamente esse. Até estamos a caminhar para um modelo de guerra em qualquer dia já não seria o Trump a tomar a decisão das guerras e seria provavelmente um modelo dentro da Casa Branca de inteligência artificial que diria ao Presidente: sim, esta guerra é para avançar. Provavelmente, neste caso, diria que não. Depende. O que é certo é que nós estamos a assistir a uma mudança quantitativa e qualitativa daquilo que nós pensamos que é o poder político e da decisão política. Está a ser completamente substituído. Não é o algoritmo, é muito mais complexo que o algoritmo, por estes modelos aperfeiçoadíssimos, que ainda por cima todas estas empresas estão a combater entre si para terem a dominação. E, portanto, o Pentágono vai usá-las toda. A Microsoft agora disse que concordava com a Anthropic. E o resto do mundo, quer dizer, a Europa está tão longe disto que é aflitivo pensar em compreensão com um continente como a Europa tem destes fenómenos. Teatro do Bairro e a não recondução também de Rita Rato. Aqui há atrasado a Margarida Bentes Penedo, que é uma deputada do Chega, fez um ataque absolutamente brutal ao Teatro do Bairro Alto, dizendo que o Teatro do Bairro Alto era assim em Lisboa, que era uma espécie de apogeu da cultura de esquerda. Bom, o Teatro do Bairro Alto tem feito um trabalho absolutamente notável em Lisboa, sob a liderança do Francisco Frazão, trazendo um novo teatro, novas formas de expressão, coisas que são fundamentais para o desenvolvimento das artes e da cultura. Depois, há as coincidências extraordinárias. A Margarida Bentes Penedo fez aquele discurso. Mas é que era preciso para patrocinar mais. Sim, patrocinar era cultura direita, como se isso existisse. Bom, ou de esquerda. Portanto, há um conjunto de coincidências extraordinárias. A Margarida Bentes Penedo faz aquele discurso horrível, tremendo, contra o Francisco Frazão e o Teatro do Bairro Alto. O Carlos Moedas troca votos por um emprego para a namorada, que agora se percebeu que era uma vigarista do líder do Chega, faz alianças com o Chega e Francisco Frazão, do vereador do Chega. É bom que se diga que é a namorada do vereador. E o Varandas. Não, calma. E passámos nós da inteligência artificial para Margarida Bentes e Francisco Frazão é admitido, ou melhor, é corrido, não é reconduzido. Em segundo, hoje também soubemos que a Rita Rato, diretora do Aljube, que também não é preciso, basta ver a obra que ela fez no Aljube. Uma obra verdadeiramente extraordinária, o Museu da Resistência. Imagino que agora seja substituído pelo Pedro Frazão ou pelo Pedro Pinto. Alguém mais próximo dos antigos funcionários do Aljube. Mas fez um trabalho extraordinário e também não foi reconduzido. Isto fazendo um pequeno resumo. A Câmara Municipal de Lisboa, que é um rosário de artistas, sendo o Carlos Moedas o Padre Nosso, porque é o Carlos Moedas que tem a responsabilidade da cultura, o que é estranho, do DGE, que é estranho, porque normalmente estava no vereador da cultura. E, portanto, é uma quinta da extrema-direita patrocinado pelo Carlos Moedas. Luís Pedro, uma palavra sobre Mário Zambojal, que morreu hoje. Sim, morreu hoje. Era um jornalista da velha guarda, no bom que isso tem dessa expressão. Um jornalista que ainda começou no tempo de outra senhora e cuidou de muito jornalista novo já depois do 25 de Abril. Eu conheci-o quando era um jovem jornalista. Era aquilo que se chama um príncipe, um gentleman, um cavalheiro. Ficou conhecido por um romance que foi a Crónica dos Bons Malandros, que foi que deu um filme que fez sucesso nos anos 80, mas era uma pessoa de uma agradável, de uma fácil conversação, acessível a qualquer jovem jornalista. E isso, há ainda meia dúzia deles por aí que eu cuido e guardo no meu coração e espero que se mantenha. Bom, ontem fui ver o documentário do Louis Theroux na Netflix sobre a manosfera e tive uma das grandes decepções em relação a esse autor, esse documentarista, que já fez grandes documentários. Chegou tarde e fez um péssimo documentário sobre o fenómeno
da influência masculinidade. dos influencers misóginos da internet sobre a sua influência nos jovens. Acontece, desaconselho que vejam, desaconselho que vejam. Não, porque eu vejo aí nos jornais em todo o lado a falar do documentário. Muito bem, e eu fui temos de ver sair. com Claro que agora as pessoas vão todas ver para ver se tu tens Não, o Felipe Terro é um grande caros, documentarista temos e que se calhar fechar eu e posso a estar Clara errado, quer posso dizer estar uma errado. Uma coisa sobre o Mário, de quem fui amiga, não tinha um pingo de azedume É verdade. naquele corpo e naquela Era alma. maravilhoso. Portanto, Muito bem. Morreu E generoso. morreu velho, morreu bem e morreu feliz, porque ele foi uma pessoa feliz. Não veja o documentário do Theroux, mas só para chatear o Chalamet, vá à ópera ou ao balé, rima, e é verdade. Aliás, há ópera em Vila Real este fim de semana, 200 anos de amor de perdição. Nós voltamos na próxima quinta-feira, mas se não voltar connosco, pode sempre apanhar-nos no podcast ou na app da SIC Notícias.